Mas vamos lá, João, fala mais um pouquinho. Você pensou assim, vou começar a desenvolver jogos, vou tentar estudar esse mundo, esse mercado. Uhum. O que que você, por onde você começou? O que que você fez até então? Como é que tá? Cara, a primeira coisa, assim, tem muita ferramenta hoje em dia. Agora há pouco eu estava, né, comentando que talvez antigamente precisasse de ser uma empresa muito maior, com muito mais desenvolvedores para você ter um resultado. E hoje em dia não, você tem muita ferramenta. Algumas delas podem não ser gratuitas, mas você tem ferramentas extremamente potentes gratuitas. Para citar rápido, a Unity e a Unreal. Ambas têm pacotes gratuitos, você não precisa nem ser estudante. Algumas outras ferramentas, se eu não me engano, a CryEngine, ela até é gratuita se você tiver vínculo com alguma instituição estudantil. Uhum. Mas o primeiro passo foi definir o que eu quero me especializar. Porque quando você começa a desenvolver um jogo, principalmente se a galera aqui começar a desenvolver um jogo mais sozinho, você vai começar a assumir muitas funções. E você não vai se especializar em todas as funções, assim como um médico não é todas as funções. Você até começa Claro. de uma forma bem generalista, né, fazendo um pouquinho de cada, para entender com o que você está lidando, mas depois você vai se especializar. E eu queria muito me especializar na parte de game design, que era a parte mais de documentação, de levantamento criativo de ideias, do entendimento dos setores, né, de uma empresa maior, deixar todos eles alinhados, deixar uma animação correspondente com a temática do jogo. Então eu achei que a minha primeira função seria entender o que as ferramentas poderiam me proporcionar. No caso, como eu acabei de comentar, as ferramentas mais conhecidas seriam a Unity e a Unreal. A Unreal, eu lembro que ela sempre teve um pacote de demonstração. Eu não lembro se ela era completamente gratuita há muito tempo atrás. Mas há muito tempo atrás ela já tinha um pacote de demonstração. E a Unity faz um bom tempinho que já se tornou gratuita. No começo elas sempre foram, né, pagas. Pelo menos uma mensalidade pequena tinha que ter. E aí foi definindo, foi estudando o que cada engine poderia me trazer, alguns pontos fortes e pontos fracos dessas engines, para citar assim de forma bem geral, porque é até um ponto que a gente pode entrar depois, engine não define criatividade. Você pode entrar numa CryEngine que fez o Crysis e fez, se eu não me engano, o Terra também, ou o Terra foi feito pela Unreal, estou misturando agora. Mas você pode entrar numa engine que é focada em física, como é a CryEngine, ela tem uma renderização de iluminação e uma renderização de física muito refinada, assim, você tem que querer aquilo de verdade, porque é o ponto forte dela, mas ela não define que você obrigatoriamente tem que seguir por aquilo. Para citar entre a Unity e a Unreal ela tinha uma determinada tendência a te auxiliar e já vir com pacotes pré-programados para você fazer em primeira pessoa os jogos. E aí tinha uma tendência muito grande para você entrar em tiros de primeira pessoa, ou Todo às mundo vezes quer fazer o até CS de novo, né? quer fazer o Basicamente. CS, ou Quer um fazer o Valorant, Counter-Strike, alguma né? coisa do tipo. Então ela já trazia muitas ferramentas para que você pudesse desenvolver esse tipo de aplicação. E eu achei assim, tá, é interessante, mas eu acredito que eu ainda preciso ser um pouco mais generalista que isso. E aí eu fui para Unity, que acaba não trazendo essas ferramentas muito pré-programadas. Se você precisar, por exemplo, de um modo em primeira pessoa, você vai ter que codar, entre aspas, na mão. Tem muito script já pronto na internet, que você pode se basear ou literalmente copiar, é de domínio público a programação do pessoal. Está no fórum. E aí eu resolvi ir para essa mais generalista, para eu ter uma ideia mais geral. Eu queria trabalhar mais com animação, que é o meu ponto completamente fraco. Eu não sou animador, eu não sou desenhista. A minha capacidade. O Will É trabalhou péssimo comigo. de designer, É, péssimo. o William trabalhou comigo, ele sabe que na hora de eu enviar alguma imagem para um cliente, eu abri o Paint para fazer, ele sabe. Então eu não tenho essa veia artística. A minha veia é de lógica mesmo. Mas eu tinha que me aprofundar naquele mundo. Eu não vou entrar amanhã na EA. Você precisa ter uma carga, você precisa entender o que é, né? A gente chama de chipar o jogo. Você navega por um período construtivo. Você faz, idealmente, né? Eu, como estou trabalhando sozinho, acabo pulando algum desses passos. Mas idealmente você tem um documento identificando o que você vai precisar, qual que é a sua ideia que você está querendo forçar no jogador, ou seja, eu quero que force ele a se desafiar em relação a tempo. Eu quero que novas ondas de inimigos contem um determinado tempo, e quanto melhor o tempo. Como é que era o nome? Flappy Bird.
foi mó febre há um tempo atrás. O desafio dele era bater o último score. Eu ia tocar num assunto parecido agora, cara. Eu tô escutando você falando, eu tô lembrando de uma coisa, mas termina aí. E aí eu queria ter essa oportunidade de aplicar essas diversas áreas em um mesmo jogo. Eu não queria redefinir o CS, eu não queria fazer um jogo inspirado no CS, porque o CS tem a temática dele, eliminação por round, tudo mais, e é uma temática válida. Mas talvez se eu começasse a pegar muito costume da engine, talvez eu me focasse naquilo. E eu queria me desafiar de outras formas. Eu queria fazer um jogo de turno, e depois eu queria fazer um jogo de estratégia em tempo real. Um jogo só usando a UI, assim, sem muitos elementos gráficos, talvez aqueles jogos que existe, se o gênero dele agora. Mas é basicamente um contador de histórias. Você vai tomando decisões de personagens, ele vai acabar. Um RPG, digamos assim. Um RPG escrito, boa. É a melhor forma de exemplificar. O RPG em si. Então eu falei, não, eu não vou entrar agora na Unreal mesmo. Eu prefiro ir para Unity para abraçar esse mundo mesmo.